Nesse vídeo nós vamos pontuar 4 ações, 4 atitudes que destroem e adoecem qualquer casamento. Então avalie, será que eu não estou tendo cada uma dessas atitudes e pouco a pouco destruindo, arruinando o meu casamento? Seja muito bem-vindo a esse canal onde eu desperto em você a identidade da esposa e da mulher que Deus te fez para ser, para que você viva sob a sua real identidade, mudando o seu ambiente, transformando o seu lar, como também vivendo com propósito, com intencionalidade, plantando novas sementes para que você possa colher novos frutos, frutos doces, frutos agradáveis. E a primeira ação que mais adoece os casamentos, que destroem qualquer casamento, é a indiferença. Será que eu não tenho sido uma esposa indiferente com o meu marido? Cultivando aquele espírito de indiferença. Indiferença é eu conviver com a pessoa na mesma casa, termos até mesmo uma aliança, mas dentro de mim, lá dentro do meu coração, eu me torno indiferente à presença dessa pessoa. É como se só convivêssemos, sabe? Nós dividimos a mesma casa, mas é indiferente aquela pessoa para mim, eu não me interesso por aquela pessoa. Eu não me interesso pelo nosso relacionamento. Quando eu me interesso, é buscando os meus próprios interesses, o que não é amor. Porque 1 Coríntios 13 diz que o amor ele não é egoísta, ele não busca os próprios interesses. Então, quando eu busco o outro apenas para suprir as minhas expectativas, as minhas carências, as minhas dores, para que ele seja o meu apoio, quando nem eu mesma estou sendo o apoio dele, isso é um egoísmo que brota em meu coração. Então, essa indiferença, ela adoece, ela arruína qualquer casamento. Porque ser indiferente à dor do outro, à dificuldade do outro, à presença do outro, é ignorar a existência do outro. E talvez você pense, eu estou nessa condição. Parece que eu sou indiferente aqui na casa, ele ignora a minha existência. Observe as sementes que você tem plantado. Porque se eu planto a semente da aproximação, de fazer o outro se sentir útil também na minha presença, aquilo que eu planto eu vou colher. Então certamente se eu quero colher isso, esse ambiente acolhedor, onde ele se preocupa comigo, onde ele se importa comigo, onde nós realmente dividimos a vida e não só a casa, somos uma só carne, eu preciso plantar isso, para que eu possa colher isso. Então o grande mal, a grande raiz de maldição que entra no casamento e arruína esse lugar é a indiferença, onde eu me torno insensível com a dor do outro, com a dificuldade do outro. Essa indiferença faz com que eu me preocupe apenas comigo, eu estou preocupada com os meus interesses, com aquilo que eu quero, as minhas ambições, os meus desejos. E eu quero que ele atenda essas ambições e desejos meus. E eu me distancio do outro, porque eu vou cultivando esse sentimento de que estamos até aqui na mesma casa, na mesma sala, todo mundo está sentado junto, o marido, a esposa, os filhos, mas cada um está indiferente à presença do outro. Então, cada um fazendo as suas próprias coisas, mexendo no celular. Não tem conversa, não tem olho no olho, não tem preocupação no sentido de deixa eu perceber o que está acontecendo na vida do meu filho, o que está acontecendo na vida do meu marido. Vamos criar esse ambiente de unidade, onde cada um é importante aqui. Porque esse espírito de indiferença fala sobre eu não perceber o significado e a importância do outro. As coisas perdem o significado, as coisas perdem o valor, principalmente vidas perdem o valor. E a vida do seu marido não pode perder valor para você, a vida dos seus filhos não podem perder valor para você. A sua própria vida não pode ser uma vida onde vive esse marasmo de indiferença e você não se dá conta de que pouco a pouco vocês estão desgastando o elo de vocês. Tá virando uma linha fininha, aquela linha desgastada, sabe? Daqui a pouquinho ela vai arrebentar. São indiferenças sutis que vão brotando, aquele boa noite que você não dá, aquela mensagem que você não responde, aquela falta de conversação ali durante as refeições, aquela falta de se importar e se preocupar, olha, ele trouxe essa queixa, mas não tô nem aí, ele que se resolva com isso. Essa indiferença que vai aparecendo, que vai brotando, dali a pouco o outro percebe e fala, realmente eu não sou importante aqui nesse lugar. Eu não sou importante para essa mulher, eu não sou importante aqui como homem, como marido, então será que não seria melhor eu sair deste lugar? E é onde o homem começa a se perguntar, a se questionar e a fazer esse caminho de acho que eu preciso me retirar daqui, porque aqui eu não tenho valor, eu não sou importante. E como eu falei para você, se você quer estar nesse lugar onde você também é importante, onde a sua presença é valorizada, plante isso na vida do outro e você vai colher essa semente. Dentro do meu projeto Escola para Esposas é onde eu te treino para que você possa ser essa esposa que Deus te fez para ser. Ninguém nasce sabendo ser esposa. E muitas vezes a referência que nós temos do que é ser esposa não é de fato o que é ser esposa.
É talvez uma referência masculina, uma mãe amargurada que você teve, uma mãe rixosa, uma avó, mulheres da sua família que vieram desse lugar onde elas eram masculinas, eram rixosas e destruíram pouco a pouco o seu casamento, como também a própria vida. E as referências que nós temos hoje também na internet muitas vezes nos confundem. Elas nos distanciam do padrão da identidade da mulher que Deus os fez para ser. Por isso a importância de aprendermos de fato o que é ser esposa, plantar as sementes do que é ser esposa para que possamos colher o fruto de alegria, de satisfação, de unidade, de crescimento, onde o casal e o casamento desfrutam de crescimento, onde você se sente em paz dentro da sua casa, onde você se dá a permissão, se permite ser amada, onde você se permite também amar sem mágoas e ressentimentos. Faça sua matrícula, o link está aqui abaixo na descrição. A segunda atitude e a segunda ação que destrói e tem destruído muitos casamentos é a falta de empatia. É a dificuldade que eu tenho de me colocar no lugar do outro. E não é simplesmente só me colocar no lugar do outro, é ter compaixão, ter misericórdia pela dor do outro, pela dificuldade do outro, ainda mais dentro do casamento. Uma raiz sutil que brota no coração da esposa é essa indiferença, assim como nós falamos, como também essa falta de olhar para o meu marido e entender que ele é um ser humano como eu. Muitas vezes eu faço cobranças, eu faço queixas, críticas e reclamações como se ele tivesse que ser perfeito. Como também muitas vezes ele passa por dores, ele passa por dificuldades assim como eu passo, ele se cansa assim como eu canso, mas eu tenho dificuldade de olhar para ele e falar, ele é um ser humano como eu. Como também uma dificuldade em me compadecer das dificuldades dele, em me aproximar dele, em me colocar no lugar dele, entender que muitas vezes a reação que ele tem é fruto do ser humano que ele é. E nisso eu começo a criar a expectativa de que ele deve ser um padrão que ele nunca vai ser. Muitas vezes eu quero ser a mulher que Deus me fez para ser, mas eu não dou oportunidade do meu marido ser também o homem que Deus fez ele para ser. Porque eu fico tentando controlar, eu fico tentando criticar, eu fico tentando corrigir, eu fico tentando o tempo todo estar sobre ele e nunca ao lado dele. Então essa falta de empatia fala sobre a minha dificuldade em ser misericordiosa, em ser bondosa, em ser amorosa. Porque essa falta de empatia, essa indiferença fala sobre mim, onde eu quero que ele se coloque em meu lugar, mas eu não me coloco no lugar dele. Onde eu quero ser amada, mas eu não estou amando. Onde eu quero que ele tenha paciência comigo, mas eu não estou sendo paciente. Ou seja, toda reação e toda atitude que meu marido tem, talvez eu me viro contra ele. E nisso eu vou alimentando ainda mais essa indiferença. E nisso eu vou alimentando ainda mais essa falta de empatia. E nisso nós vamos cada vez mais nos distanciando, tornando essa relação fria. Ou o tempo todo nós vivemos no conflito. Vivemos brigando o tempo todo, vivemos nos distanciando o tempo todo, muitas vezes expondo a nossa relação para outras pessoas, vivendo com esse sentimento de angústia, de amargura, de ressentimento, não abrindo espaço para realmente falar, ei, somos uma só carne, precisamos nutrir o amor, a compaixão, a empatia, onde eu olho para o meu marido e falo, ei, tá tudo bem, eu estou aqui com você, esse erro que você cometeu, vamos consertar isso, mas e não cometer isso de novo, mas estamos aqui, somos uma família, somos uma só carne. É ter esse olhar acolhedor, onde você olha para o seu marido e acolhe muitas vezes a dificuldade dele, onde você valida os esforços dele. É literalmente você se colocar no lugar do outro, olhando para o outro como seu semelhante. E se colocando no lugar do outro com esse olhar de compaixão, com esse olhar de misericórdia, com esse olhar de bondade. Porque muitas vezes nós queremos e não conseguimos nem ter compaixão conosco. Por isso que eu falo tanto na escola sobre a importância de você se curar como mulher primeiro. Porque se eu não curar as minhas dores e as minhas feridas, eu terei muita dificuldade de ajudar o outro a ser curado, como também curar a nossa relação. Porque o primeiro relacionamento que a gente cura é o nosso relacionamento conosco, como também o relacionamento que nós temos com Deus, a relação que nós temos com os nossos pais, porque senão eu vou ficar projetando isso no meu marido e colocando sobre ele expectativas irreais e que cada vez são frustradas, e isso me magoa profundamente, me faz ficar apegada ao ressentimento. Então esse olhar de empatia é eu pensar no meu marido com empatia, é eu pensar nele com gentileza, é eu querer o bem de fato do meu marido. Provérbios 31, ele fala que aquela mulher escolhe fazer o bem ao seu marido todos os dias e não o mal. É uma escolha, todos os dias, é uma decisão diária. Eu olhar para o meu marido e falar, eu quero ele bem, eu quero ver ele crescer, eu quero ver ele se santificando cada dia mais. E isso faz com que eu saia desse espírito de indiferença,
onde a presença do outro não me importa, onde se o outro cai no buraco eu não me importo com ele, que caia mesmo. Sabe aquele egoísmo, aquela maldade que brota no coração. E isso tem adoecido casamentos, essa maldade tem adoecido casamentos, essa indiferença, esse egoísmo, essa falta de sensibilidade com o outro, de me preocupar e querer o bem do outro, não o meu próprio bem. Eu quero que o outro esteja bem, porque aí sim eu vou ficar bem. Não, eu quero que o outro seja salvo, eu quero que o outro seja santo, eu quero que o outro seja feliz, eu quero que o outro tenha saúde, porque eu sei que se ele está bem, nós vamos estar bem como família, mas eu sei que se ele está mal, vamos ser prejudicados. Eu não quero que o outro fique mal, não só por causa de mim, mas principalmente por causa dele. E nisso nós entramos na terceira ação que adoece o casamento, que tem destruído e arruinado casamentos. É esse orgulho, esse egoísmo, onde eu só me preocupo comigo, e isso não é amor. Porque 1 Coríntios 13 diz que o amor, ele não é egoísta, ele não busca os seus próprios interesses, ele não arde em ciúmes. Pelo contrário, ele é paciente, ele tudo sofre, ele suporta, ele crê, ele espera. Ou seja, no amor eu espero o melhor do outro, mas no egoísmo eu quero exigir o melhor do outro para mim, para que ele sirva os meus próprios caprichos. E eu quero exigir dele algo que talvez Deus nem chamou ele para ser. Colocar ele em lugares e vestir nele uma roupa que talvez Deus nem chamou ele para poder vestir essa roupa. E muitas vezes eu sou essa esposa controladora que não consigo controlar nem a mim mesma e quero tentar ter o controle do outro. Porque esse orgulho e egoísmo soa como uma maldade. Ele me coloca como rival do meu marido. Diante das brigas, ao invés de me unir, a gente se desculpar, consertar o que está errado, eu me viro contra ele. Eu quero muitas vezes desejar o mal para ele, eu quero arruinar a vida dele. Isso é pura maldade, pura arrogância em nosso coração. E é isso que tem destruído inúmeros casamentos, onde eu coloco as minhas vontades, os meus interesses acima dos interesses da minha família. Onde eu quero os meus interesses dando certo a qualquer custo. Tô nem aí pro outro, não. Eu quero é dar certo. Eu quero a minha felicidade, eu quero a minha prosperidade. E muitas vezes esse orgulho e egoísmo nos impede até mesmo de ter filhos. Porque nós vivemos e ficamos apegadas ao que é material. Damos valor ao que é material e não ao outro ser humano semelhante como eu que está ao meu lado. Damos mais valor muitas vezes às pessoas de fora do que às pessoas de dentro. Damos mais valor àquilo, assim como nós falamos, que é material, do que aquilo que é espiritual, aquilo que é do reino. A Bíblia mesmo fala, não ajuntem para vocês tesouros aqui na terra, porque isso vai ser corrompido, isso vai perecer, vai ser corroído. Ajunte para si tesouros no céu. E tesouros no céu é ver você e seu marido salvo, você e seus filhos salvos, vocês estando em unidade, em amor verdadeiro um com o outro, onde vocês são de fato uma família unida, uma só carne, onde vocês não abrem espaços para brechas, para desavença, para desunião, mas vocês cultivam valores, virtudes que vêm do reino, que vêm da palavra de Deus. E esse mundo está como está, os casamentos estão como estão, porque perderam esses valores tão essenciais que estão embutidos ali na palavra de Deus. Valores que fazem com que nós vivamos uma vida realmente ordenada. Uma vida em conformidade com o que Deus tem para nós, e nisso nós nos tornamos pessoas contentes, alegres. Nisso está a verdadeira prosperidade, nisso está a verdadeira felicidade. Mas essa busca insana que as pessoas estão fazendo o tempo todo nos distancia de quem Deus nos fez para ser, nos distancia dos bons sentimentos, dos bons valores também. A nossa alma está cada vez mais decadente, esse é o reflexo dos casamentos. Cada vez mais decadente, pessoas buscando apenas os seus próprios interesses. Então isso pouco a pouco está destruindo e arruinando casamentos, famílias. Esse senso de indiferença, falta de sensibilidade, falta de acolhimento, esse egoísmo, onde eu quero ser servida, eu quero o meu bem, eu quero os meus próprios interesses, e eu deixo de me preocupar, deixo de me inclinar, deixo de servir o outro, de amar o outro, de acolher o outro, porque esse outro tão pecador como eu não quero, tão indiferente, tão diferente a mim, eu não quero. E nisso brota em nosso coração esse egoísmo e esse orgulho que nos distancia do verdadeiro amor. Porque o verdadeiro amor é o que preenche, que traz contentamento, que traz alegria. E a quarta atitude, a quarta ação que tem destruído e arruinado muitos casamentos é a falta de quebrantamento. Só um coração quebrantado, só um coração rendido de fato, onde ele se quebrantou, ele desfez essa muralha, essa estátua da idolatria, do idolatrar-se a si mesmo, onde essa pessoa quebrou isso, se aproximou de Deus realmente, falou, Senhor,
te entrego a minha família, eu te entrego a minha casa, eu te entrego a minha vida. Nisso, essa pessoa consegue perceber o agir do Espírito Santo em seu lar, como também em sua própria vida. Então, em muitos casamentos hoje, falta esse quebrantamento, me quebrantar. Ser humilde, ser sensível, ter esse olhar de compaixão, ter esse olhar de misericórdia. Eu preciso me abstrair um pouco desse mundo, da pressa, da correria, da agitação, desse egoísmo, desse materialismo que está sendo evidenciado, porque isso me faz me perder de mim, isso me faz me perder da minha família, isso me faz me afastar de quem Deus me fez para ser, dos meus valores, dos meus princípios, e começar a adotar uma vida, um estilo de vida que não é meu, começar a cultivar um coração maldoso, como o coração maldoso de tantas outras pessoas que nós temos visto por aí. E pouco a pouco a nossa família vai se perdendo, ela vai sendo arruinada, porque nós deixamos esse contaminar entrar. Então, para que você seja essa mulher, essa esposa sábia que edifica o seu lar, seja essa mulher quebrantada, rendida realmente aos pés do Senhor, que entrega a sua família aos pés do Senhor. Aquela mulher que fala, Senhor, que seja feita a sua vontade, e eis-me aqui para fazer a sua vontade. Me fala, me mostra, me ensina, me capacita, para que a minha família realmente seja salva, para que a minha família realmente viva aqui na terra com paz, com propósito, com intenção, a intenção de agradar o teu coração, como também a intenção de sermos de fato uma família curada, não uma família adoecida, cheia de problemas, cheia de questões mal resolvidas, mas que possamos realmente viver como uma família forte, uma família unida, para que as nossas gerações elas possam se perpetuar também aqui na Terra. Fez sentido para você esse vídeo? Contribuiu na sua edificação? Eu espero que sim. Se te edificou, não se esqueça de deixar aqui o seu gostei e assista também esse vídeo aqui do canal, que vai completar a sua edificação para que você se torne essa mulher sábia que edifica o seu lar. Eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!